Plínio está folgado. Pronto? Pronto. Privilégios cristãos. Manter suprema fidelidade a Deus. Olvidar os próprios desejos, atentando aos superiores desígnios. Humilhar-se para que a mão do Senhor seja exaltada. Conquistar a si mesmo. Renunciar com alegria, em benefício dos outros. Retirar lucros eternos de perdas temporárias. Trabalhar na construção do reino divino. Esperar quando outros desesperam. Penetrar o templo do silêncio em meio vozerio. Guardar a fé, acima da tormenta de dúvidas. Calar a tempo, de modo a não ferir. Falar com proveito. Ouvir o divino amigo em plena solidão. Servir sem recompensa. Suportar com valor a própria cruz. Sofrer, aprendendo e aproveitando. Amar, sem exigências. Ajudar-se em segredo. Semear com o Cristo, desapegando-nos dos resultados. Encontrar irmãos em toda parte. Cultivar o prazer de ser útil. Discernir o justo valor das causas e das coisas. Santificar o mal. Amparar com sinceridade os que erram, perdoar quantas vezes for necessário, superar os obstáculos, conservar a jovialidade e a doçura, sustentar o bom ânimo, desprender-nos dos enganos do mundo, antes que o mundo nos desengane, perseverar no bem até o fim. Eu achei esse texto que, nossa, se for ler cada frase dessas, a gente tem muita coisa, né, para falar. E o que me chamou a atenção, mais atenção, foi esse penetrar o templo do silêncio em meio ao vozerio, que eu acho que é tudo isso que está acontecendo agora, né? Às vezes a gente fica assim até meio atordoada com todas essas informações, que vê esse bombardeio, né, de informações que vem na nossa cabeça, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, penetrar nesse templo do silêncio, nos voltarmos, né, para nós mesmos, mesmo no meio dessas atribulações, e fazer uma reflexão, respirar fundo, porque a gente não pode se perder na nossa caminhada, né? Por mais difícil que esteja, e principalmente nesse nosso período, a gente tem que ter muita fé, aceitação e perseverança, e a fé mesmo de que tudo vai melhorar, né? É muito difícil a gente fazer isso, mas eu acho que todo mundo precisa desse tempo, né, de reclusão no silêncio. Eu acho isso muito importante e muito difícil. A gente tem que estar bem atento a isso, né? E esse aqui, conservar a jovialidade e a doçura, eu achei tão bonito, porque hoje eu até mandei um bom dia para os grupos que eu faço parte, e estava falando sobre isso, para a gente não deixar a amargura do mundo roubar a nossa doçura, né? Então, acho que a gente tinha que olhar tudo com mais doçura. É isso que eu queria comentar para vocês. Aí, se mais alguém quiser comentar, complementar. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu gostaria de entender um pouco mais o que significaria aquele item, santificar o mal. Eu sabia que alguém ia perguntar isso, senão eu teria falado. É assim, Kathleen, o que eu entendi daí é que o mal, ele é transitório para todas as criaturas. E qual é, o contraponto do santificar o mal? É simplesmente demonificar o mal. Como a gente sabe que o mal faz parte, às vezes, da criatura humana, embora nós não tenhamos sido criados para o mal, ele faz parte da trajetória para a maioria dos espíritos. Então,
ter sempre em mente, por exemplo, que isso é passageiro e que Jesus quis que o pecado acabasse, não o pecador. Então, existe uma grande diferença entre o mal e quem comete o mal. Então, santificar o mal, no meu entendimento, é ter a perfeita noção que ele é perecível. O que vocês acham? Alguém pensa de outra forma? E aí, Kathleen? Entendi. Ele a gente não pode reclamar dele, né? Assim, ai, meu Deus, eu tô com essa dor, mas ela tem uma razão de existir, né? Alguma Isso, coisa assim. isso. Aí, muitas vezes, o que é o mal para a gente é exatamente a nossa cura, né? Porque nos traz evolução, nos traz entendimento. Então, é ressignificar a própria dor, né? Uhum. Não ficar revoltado, né? Exatamente, é o bem sofrer, né? Que o Evangelho tanto nos fala, né? Então, quando Jesus fala o bem-aventurados os que sofrem, não são todos os que sofrem, mas aqueles que sofrem com entendimento e não com revolta e com sentido de vingança, né? Esses não são, infelizmente, bem-aventurados, porque eles estão cheios de sentimentos que eles vão ter que lapidar. Podemos passar, pessoal? Prece inicial. Laudinei. Vamos acalmar nossos pensamentos, né? O nosso sentimento, de forma que a gente possa pedir que a espiritualidade maior e nosso irmão maior Jesus, que já preparou o ambiente para nosso estudo, faça com que os nossos orientadores tenham a melhor palavra para o melhor momento e nós o melhor entendimento, de acordo com o que necessitamos, e possamos absorver o melhor possível e aproveitar, cada um à sua maneira, da melhor forma, esse momento que é de suma importância para a individualidade de cada um na sequência dessa nossa jornada evolutiva. E assim a gente começa o nosso estudo de hoje. Assim seja. Assim seja. O Evangelho agora, né? Isso. Então, é o capítulo 7, itens 1 e 2. O título do capítulo 7 é Bem-aventurados os pobres de espírito. E aí o texto vai estar dizendo que os pobres de espírito é aquele humilde, aquela pessoa que é humilde, que ela tem uma pureza, assim, no coração, né? Aí eu fiquei, depois de ter lido o 1 e o 2, o itens 1 e 2, eu fiquei pensando, como se fosse assim, para entrar no reino de Deus, né, como se fosse uma grande festa em que nós fôssemos convidados. Então, assim, todos nós fomos convidados a ir para essa grande festa que tem muita luz, muito amor, né, um amor incondicional, e aí seria o reino de Deus. E aí eu fiquei pensando, como que eu posso entrar no reino de Deus, neste lugar, que é de pura luz e amor, sentindo raiva, tendo uma tristeza, um apego, um ressentimento, inveja, medo. Não é condizente, né? Eu não consigo estar lá tendo esses sentimentos, né? Aí eu fiquei pensando também, como que podemos estar no reino de Deus, que é pura luz e amor incondicional, com um ego exacerbado, narcisista, egóico, que quer atenção para si, centrado em si, né? E aí me lembrei também de uma oração, da oração de São Francisco, que ele diz, né? Amar do que ser amado.
consolar do que ser consolado, né? Então ele diz, ele quer mais amar aos outros do que ser amado. E aí eu pensei, nossa, como assim, né? Não querer também ser amado, né? Então ele anula totalmente o ego dele, ele está numa outra dimensão, né? E aí eu também fiquei pensando, como que vamos entender a linguagem de Deus, que é puro amor e luz, se tivermos sentimentos de comparação, julgamento, competição? Esses sentimentos não são da linguagem de Deus. Deus não fala por essa linguagem. E aí eu fiquei pensando, como entrar, fazer parte dessa festa, né? Como é que entrar nesse reino de Deus? Aí ele diz, né? Somente os pobres de espírito. Então, a gente precisa estar numa vibração, a questão, acho que, não sei, eu acredito que seja a parte vibracional, que quando a gente vibra tanto na mente, no nosso pensamento, como no coração, amor, alegria, a gente começa a se aproximar de Deus, desse reino. E aí, no texto, lá no último parágrafo, ele fala, né? Ele fala assim, em todas as circunstâncias, não, desculpa, no último parágrafo, ao dizer que o reino de Deus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Aí eu fiquei pensando, o que é simplicidade de coração? Me veio algo que seja leve, puro, um coração que não esteja amargurado, com mágoas, apegado com coisas ruins, mas um coração livre, leve, que já perdoou, que já fez uma reforma íntima, que já limpou muito é o puro, né? E eu fiquei pensando, e o que é essa humildade de espírito, né? Eu acho que a humildade de espírito é quando a gente não tem mais esse ego. São Francisco, ele para mim ele tem essa característica, essa representação de humildade de espírito. Ele não fala dele, né? E sim no servir ao outro, né? E aí eu fico pensando, né? Nossa, por que sempre o outro, né? Ele não esquece dele, porque ele e o outro é o mesmo, né? Então, ao ajudar o outro, acredito que também esteja ajudando ele. Então, assim, é ter a verdade absoluta no bem, né? Que nada disso vai nos modificar. Né? E aí eu fiquei pensando, como que a gente consegue, então... Eu fiquei assim, eu não fui convidada para essa festa, eu ainda não estou no reino, mas eu quero ser convidada. E aí eu fiquei pensando, o que eu preciso fazer para estar lá? Então, eu tenho que estar numa sintonia boa. Para isso, eu preciso trabalhar bastante, né? Fazer reforma íntima, ler, estudar, atos de amor e caridade, o silêncio, que a moça falou, né? A Renata, ela comentou, né? A importância também da gente parar de pensar um pouco e aquietar a mente, que tem um pouco a ver com a meditação, a gratidão por tudo, né? Tentar ficar mais grato e a buscar ajuda também, né? Tem coisa que a gente não sabe resolver sozinho. E aí, quando a gente começar a ter muita vontade, né, de ser convidado para essa festa, de estar nesse local que é de pura luz e amor, a gente vai ter, assim, o universo vai nos ajudando também, né? A gente a encontrar maneiras, caminhos, cada um com o seu tempo. Ele cita aqui um exemplo de uma pessoa de um acontecimento, assim, de estar mais focado no mundo material, né? Um materialista, por exemplo, que ainda não despertou para a parte espiritual. E aí ele conta, né, um pouco disso, que a pessoa não acredita no mundo invisível, só vive nessa tridimensão, né? Trabalho, casa, e não percebe as outras, uma força maior existe, né? Ele não percebe que não foi ainda afetado, ou pelo amor ou pela dor, ainda por essa luz, né, de Deus que está em tudo. Aí é isso, mas cada um tem o seu tempo, né? Então vai chegar um momento em que ele também, que o materialista, né, vai também ter esse momento. Então é isso daí. Aí eu fiquei pensando, então assim, para a gente conseguir entrar nesse reino de Deus, né, estar neste local, a gente precisa vibrar condizente, coerente com o local, porque não dá para a gente estar nessa festa, ai meu Deus, ai eu tô com isso, ai eu não sei o que lá. Não, a gente tem que estar bem leve, bem tranquilos e com muito amor, com muita paz, né? Aí a gente vai burilando para fazer. É isso que eu entendi.
Deixa eu fazer uma pergunta para você, Kathleen, que é essencial para a gente entender. No Evangelho, muitas vezes citado o reino de Deus e reino dos céus. E você falou da entrada no reino dos céus e no reino de Deus. Vale a pena a gente parar para conversar um pouquinho sobre isso. O que é esse reino para vocês? Kathleen, você que fez o Evangelho. O que é esse reino para você? Eu não tinha notado, né, a diferença de reino de Deus e reino dos céus. Não, a mesma Esse reino coisa. é a mesma coisa. Ah, tá. É. Para mim é um local maravilhoso que a gente não consegue muito até descrever. Um exemplo, por exemplo, é assim, uma pessoa que ela estava no hospital, ela estava quase morrendo e ela ela conseguiu ir para o mundo espiritual. E estando lá, ela viu o quanto era bom, né? Ela gostou muito e não queria voltar. Mas aí disseram que ela precisava voltar, porque a vida dela aqui não terminou. Então, às vezes, a gente gosta tanto deste local, que é bem diferente do que a gente vive hoje, né? De ter que dessas coisas que a gente vive, né, de tudo isso, então lá não, e aí às vezes a gente não quer nem sair de lá, né, de tão bom que é um lugar assim top. Então para você é um lugar. Alguém mais gostaria de falar o significado desse termo? Eu, na verdade, é uma dúvida agora, Rita, porque, por exemplo, para mim, eu imagino que todo lugar é um reino de Deus, né? Então, em tudo, eu estou no reino de Deus. Eu só estou, por exemplo, em lugares diferentes, em situações diferentes. Aí, quando eu acabo pensando nisso, na verdade, eu fico pensando num estado do espírito, não num local, necessariamente. Eu tenho uma ideia também, assim, vaga, de que... O que eu também penso que estar no reino de Deus é a gente cumprir as leis divinas. E o cumprimento dessas leis, que aí a gente já começou a aprender, esse estado, ele pode ser mesmo a gente encarnado, né? Com todas essas confusões que a gente está vivendo. É claro que num mundo como o nosso, que tem uma série de dificuldades, de desafios para todos nós, fica mais difícil a gente estar vibrando esse amor incondicional e vivenciando as leis, né, na totalidade. Mas eu acredito que a gente não é um lugar, mas é um estado, é um processo vibratório mesmo. Eu penso que quando os espíritos evoluídos, eles têm essa sutileza e o cumprimento, cumprem tranquilamente todas as leis, não é difícil, né? Não é que nem a gente que ainda tem que fazer uma reforma íntima, tem que trabalhar tantas coisas, né? Como orgulho, inveja, essas coisas todas que a gente está vendo e vivenciando. Eu penso que é um estado de espírito estar nesse reino. Na minha opinião, esse termo assim foi mais uma analogia feita, porque o texto é de 2000 anos atrás, né, por aí, de forma que a gente tenha a entender que, na minha opinião, é que quando a gente já evolui de tal forma que a gente já não precisa mais desse corpo material, sabe, desse peso da matéria, porque já vinculando tudo o que foi dito até então, né? O reino de Deus, para mim, eu já não eu poder continuar minha jornada evolutiva sem o véu do esquecimento, por exemplo, sem esse peso da matéria, sem as dores, sem as expiações, mas com as provas só em jogo, sabe? Pode estar totalmente fora do caminho que eu estou dizendo, mas é o que eu imagino no momento. Então, pessoal, o que vocês falaram é bem de acordo com o que Jesus quer dizer. Ele não podia falar de um estado esse estado de consciência. Então, ele atribuiu a um lugar, mas não é um lugar, viu, Kathleen? É um estado de consciência. Ele não é um lugar físico nem geográfico.
você pode estar nesse estado de consciência em qualquer lugar, porque é um estado íntimo do ser. Quando a gente tem uma profunda ligação com o ser divino que está em nós, quando a gente age de acordo com as leis divinas, como a Tânia falou. Quando, por exemplo, nesse caso do evangelho de hoje, quando a gente atinge um grau de humildade, que a gente é muito mais do que a humildade, assim, que a gente percebe nessa palavra. Então, é um estado de consciência, não importa se eu estou encarnado, desencarnado, se eu estou em planeta, que planeta, é algo íntimo do ser. Por isso que é uma construção o reino de Deus. A gente vai ver parábolas também que se remetem muito a isso, como a da semente, né? Como que a gente vai construindo, começa assim, o reino de Deus se assemelha a uma semente, né? Então, a gente vai do estado de semente, vai crescendo, aprendendo, até a gente se tornar uma grande árvore. E esse estado de consciência, a gente tem, através do Evangelho, algumas dicas, mas à medida que a gente vai evoluindo, vai se apresentando realmente o que é esse estado de consciência. Tá bom, pessoal? Então, hoje nós vamos ver a lei de adoração e a prece. Vocês viram o evangelho de segunda-feira? Alguém teve a oportunidade de ver? Não. Então, o evangelho de segunda-feira da Dani foi sobre a prece, então ele tem muito a ver com o que a gente vai conversar hoje. E no final, se a gente tiver tempo, eu coloco a prece que ela citou, que é a da Amélia Rodrigues, que a Noeli tanto gostou. O Divaldo Franco, ele quase, na sua totalidade de palestras, ele declama aquele poema da Amélia Rodrigues. Então, se der tempo, eu vou colocar o vídeo dele declamando, porque é muito bonito, realmente. Tá? Vocês estão vendo a tela direitinho? Porque eu gosto de deixar vocês no cantinho e, às vezes, aonde eu deixo vocês fica cinza. Mas, se vocês estão vendo, eu prefiro. Assim, eu não fico sentindo que eu Na estou falando. verdade, Gláucia, tem uma barra cinza que corta um pedaço do texto. Saiu? Sim, foi agora para o lado esquerdo. Mas dá para ver. É porque eu vou trocando. Eu vou trocando com vocês. Agora ficou para baixo, acho que ficou melhor. Eu vou trocando, conforme, para não apagar o texto. Então, O Corpo Morto de Deus foi uma obra dos anos 60 que ela teve um grande impacto social porque ela decretou a morte de Deus. Devido ao avanço científico, poderia se demonstrar toda a inutilidade do poder divino na resolução dos problemas humanos. A gente tem que pensar um pouco e perceber que, muitas vezes, a ideia de Deus na história da humanidade foi usada como um poder opressor, né? Por isso que há uma grande diferença em acreditar em Deus inventado pelos homens e no Deus que inventou os homens, que criou os homens. Então, há uma grande diferença. E é isso que a gente vai ver hoje. Entretanto, com o passar do tempo, a ciência não consegue resolver as necessidades crescentes do ser humano, sejam elas físicas, emocionais, afetivas, sociais ou espirituais. Persiste, pois, a importância da crença em Deus, e vai persistir sempre, né? Como sempre existiu. As pinturas rupestres, elas sempre nos deram a ideia que
O sentimento de algo além, algo divino, sempre existiu. Está desde nossa criação, nossa entrada no reino nominal. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode interferir, tá? Não tem problema nenhum. Mas a pergunta, eu vou passar o quadrado para lá. O que é adorar? Por que adorar? Por que adorar segundo o Espiritismo? Isso significa por que é uma lei. Adorar aqui pode significar muitas vezes essa adoração que a gente compra uma imagem, né, e fica adorando aquela imagem. Mas não é nesse sentido. Então, vamos ver o que o Livro dos Espíritos nos traz como verdadeiro sentido de adoração. Adorar, gente, tá um negócio aqui que não vai para lá. Eu não consigo ler por causa da barra. Tá aparecendo a barra de cima para vocês na tela? Tá. Como que eu tiro essa barra de cima? Nossa, agora ficou um monte. Tem essa barra aqui que é a minha câmera, número de participantes, tudo. Tem que apertar para tirar o... Tem um minimizar ali, ó, do lado. Tem um tracinho. Aí dá para alterar o layout. Ou tirar. Não, e cancela. Quase que eu terminei a reunião. Na própria barra que lá em cima tem um minimizar. Nossa, não estou achando. É que não está aparecendo para nós, só está aparecendo um borrão preto, senão daria para direcionar. Hide vídeo painel, live, share Não, sound. não é, eu acho que é layout. Não tem no meu. No cantinho aí por aí, ó, onde você está pelo mouse ali, passando. Não tem uns tipos de quadradinhos, assim, 2 quadradinhos, 3, 4... Deixa eu ver aqui. Ah, esse está vendo na apresentação. Não, eu estou falando da barra de cima, daquelas que aparece meu vídeo, meu microfone, número de participantes. Essa que eu quero tirar. Então, deixa eu falar. Adorar é elevar nossos pensamentos a Deus em sinal de gratidão e amor. É a melhor forma de adorá-lo. Sumiu, né? Sumiu, pessoal? Deu certo. É porque eu parei de mexer aqui e sumiu. Então, o que é adorar? É elevar nosso pensamento a Deus. O que é elevar o pensamento a Deus? É estar em sintonia com Ele. Então, adorar para o Espiritismo é isso, é sintonia com Ele. Por que adorar? Porque temos gravado na nossa consciência que existe algo muito maior que nós e que nos protege. É como um sentimento de um pai para com a mãe ou o pai. Entendeu? Então, como existe no nosso espírito, gravado em nossa consciência, esse sentido que existe algo mais, um Criador, cada vez que nós elevemos nosso pensamento, nós entramos em sintonia com essa parte da consciência que nos traz esse sentido que existe algo divino, algo além de nós, um Criador. Deu para entender? O que é adorar? Segundo o Espiritismo, consiste na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus sua alma. É uma relação pessoal com Deus. E o que é essa relação pessoal com Deus? O que vocês acham? Quando acontece isso de uma forma mais abrangente? Durante a prece, não é? Não é nesse momento que nós elevemos nosso pensamento a Deus
e obtemos uma relação pessoal com Deus, o ideal é que nós um dia chegaremos no nosso caminhar de uma constante prece, de uma mente em constante sintonia com Deus. Mas hoje nós somos aprendizes, então a gente elege alguns períodos do dia ou da semana ou para fazer prece. Mas isso é um treino para a gente, logo nós vamos chegar numa situação em sintonia constante com o pensamento em Deus. A ação de adorar, de prestar culto a um ser superior, a uma divindade, veneração, adoração ao Santíssimo Sacramento, expressão de objeto de carinho, de homenagem ou submissão. Segundo o dicionário, ato ou efeito de adorar que está intimamente relacionada à palavra veneração, culto que se rende a alguém ou algo considerado divindade. Nós já discutimos aqui que nós ainda não temos condições de entender toda a complexidade que é Deus. Então, como adorá-lo, segundo o mandamento, adorar Deus de todo o seu entendimento e de todo o seu sentimento em primeiro lugar, se a gente não consegue ainda ter uma concepção mais aproximada de Deus? É adorando as suas obras, é respeitando as suas obras. Então, toda vez que a gente respeita a natureza, a gente está adorando a Deus. Toda a vez que a gente respeita os animais, todas as vezes que a gente respeita o outro e a nós mesmos, nós também estamos adorando ao nosso Pai. Então, é ver no outro, é enxergar em toda a criação uma partícula divina. Deu para entender, pessoal? Uhum. Então, isso nos traz um profundo respeito a toda a criação. Se a gente não consegue ainda amar um desconhecido como a um irmão, a gente já tem condições, creio eu, de identificar ele como parte da criação. E isso é um grande avanço para a gente, né? Então, até a palavra namastê significa, que é uma palavra muito antiga, o Deus que está em mim, saúde o Deus que está em você. Porque todos temos Deus dentro de nós. Né? Deixa eu passar para cima. Em hebreu significa ajoelhar-se, dobrar-se diante do Senhor. Aqui, pessoal, em várias religiões, costuma-se fazer realmente um ato físico de ajoelhar e de dobrar-se. Mas para nós que estudamos um estado de consciência, ajoelhar-se e dobrar-se pode ter outro sentido. No livro O Consolador, eu não sei se vocês sabem um pouco da história desse livro. O Consolador de Emmanuel surgiu de umas questões do grupo do Chico Xavier, que eles queriam fazer algumas perguntas, que eles tinham muita dúvida, e que o próprio Livro dos Espíritos não conseguia dar conta de tudo. Então, o Chico levou ao Emmanuel essas dúvidas que eles queriam, que perguntar a ele certas coisas, e se eles teriam essa possibilidade. Então, Emmanuel falou assim, tudo bem, só que eu vou organizar. E surgiu o livro Consolador. Para quem conhece, ele é dividido em parte de ciência, parte de psicologia, então ele é todo dividido. E numa das questões, pergunta como que se dá início no mal. Como o mal teve seu início? Então, Emmanuel responde, eu não vou lembrar da questão inteira,
ele responde que quando a gente acredita mais em si mesmo do que no Criador, eis a origem do mal. Então, a gente pode se perguntar, mas Deus não quer que a gente acredite na gente? Sim, muito. Pois nós somos criaturas dele. E Jesus mesmo falou, nós somos deuses, porque temos dentro de nós essa partida. Mas antes de tudo, devemos acreditar mais no Criador. Quando a gente pensa em acreditar mais no Criador do que a gente mesmo, nosso orgulho decai. O evangelho de hoje, nós nos sentimos humildes diante da criação. Até dos nossos desafios, dos nossos problemas. A gente sabe que tem algo gerindo tudo isso, que é de muito amor e é para nosso bem. Então, deu para entender esse ajoelhar-se, dobrar-se, num sentido figurado? É que simplesmente precisamos da ajuda dele, através de seus mensageiros, através de todo... Porque como Deus nos alcança? Através dos seus mensageiros, através de um amigo, de um vizinho, de uma pessoa que mora com a gente, de um familiar. Então, reconhecer que precisamos muitas vezes de ajuda. E precisamos também ajudar, né? Quem sabe nós hoje somos instrumentos que Deus está se utilizando para ajudar alguém, né? Alguém quer falar alguma coisa? Em grego significa aproximar dele e beijar sua mão. Então, ode orare, palavra adorar vem do latim, que é adorar, e significa orar para alguém, pedir orando, rezando. Atitudes contemplativas, é um gesto que traduz o sentimento de temor, de referência, de amor do homem com alguém ou algo considerado divindade. Lembra na parte do Evangelho que fala, entra no seu campo íntimo do seu quarto para orar, né? Aquele capítulo que fala oração. Quer dizer, não é num quarto que você tem que entrar, entre num silêncio, assim, entre dentro de você. É um diálogo íntimo, que você pode fazer dentro de um ônibus, lavando louça, dentro do carro. Dentro do carro, quem está dirigindo não é muito bom, né? Mas é um estado consciencial, tá? Então, as perguntas do livro de Os Espíritos, para a gente refletir junto. Adoração é o resultado de um sentimento inato ou um produto de um ensinamento? O que vocês acham, gente? Eu acho que é inato. Inato? De repente você tem lá um indígena que nunca foi evangelizado com essa cultura, e ele pode ter esse sentimento de adoração a algo maior. Sim. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? O que vocês acham? Aí, se é inato, eu acho que não. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural, portanto? Você vê que é uma linha de raciocínio Sim. do Kardec. Sim. Eu acho. O sentimento íntimo da existência de Deus que trazemos conosco não seria o efeito da educação e produto de ideias adquiridas? Aí já negaria as outras anteriores. Isso. Então, vamos ver o que os espíritos nos respondem. É um sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante dele que o pode proteger. Não, jamais houve povos ateus.
todos compreendem que há, acima deles, um ser superior. Ela faz parte da lei natural, porque é o resultado inato ao homem, por isso encontramos em todos os povos, embora de formas diferentes. A gente vai ver isso também. Se assim fosse, por que os vossos selvagens também teriam esse sentimento? O homem de Neandertal enterrava junto objeto da vida diária. Isso a gente encontra em qualquer documentário, hoje em dia na televisão. Crença de uma vida futura. Por que, se ele não acreditasse em uma vida futura, ele levaria consigo objetos? Não é verdade? Isso o homem de Neandertal. Aqui vamos ver o processo de adoração acompanha a evolução da criatura humana, uma vez que, como o homem evolui intelecto e moralmente, aperfeiçoa também sua concepção de Deus e sua forma de adorá-lo. Concordam? Concorda, pessoal? Então, a gente vai ver como que, através da história da humanidade, ocorreu essa evolução. Antes era o politeísmo, crença em mais de um Deus. Depois passamos pelo monoteísmo, a gente já sabe até que, porque Jesus renasceu entre os povos judeus, porque o povo judeu, os judeus já entendiam o monoteísmo. A adoração necessita de manifestações exteriores, pessoal? Não, né? Então, isso... Não, a doutrina espírita, ela bate muito nesse ponto, porque é extremamente importante. A maioria de nós vem de uma cultura onde a adoração exterior era muito importante. A gente vê até no Evangelho de Jesus, o óbolo da viúva, onde as pessoas colocavam lá o dinheiro para fazer bastante estardalhaço para todo mundo ver. Vê na outra parte do Evangelho, onde fala Senhor, os que dizem Senhor, Senhor. Quer dizer, não é... Muitos se dizem religiosos, caridosos, mas é algo do coração. O que significa do coração? Significa de sentimento. E quando a gente fala de sentimento, a gente fala de vibração. Em todas as vossas ações, pensai sempre que o Senhor vos observa, mas não no sentido que nossa mãe falava, olhem, Deus está vendo, quer dizer, não vai fazer nada errado. Nos observa que Ele toma conta de nós. Então, o politeísmo, o significado que é mais de um Deus. Alguns faraós já tiveram passado por negar esse politeísmo, mas alguns só. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísmo é uma das mais antigas e espalhadas? Por que ela foi tão importante na história da humanidade? Porque o Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento das ideias. Incapaz pela ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu no homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. Desde então, tudo que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Então, o politeísmo, até hoje, né, a gente tem uma grande dificuldade de entender Deus,
Aliás, o Haroldo Dutra diz que a gente não tem condições cognitivas de entender, mas a gente entende que há um só. Mas eles ainda era mais difícil nesse período de evolução do homem. A natureza, as explicações de um raio, de um trovão, do mar, tudo que eles não conseguiam entender, porque quase a ciência dava seus primeiros passinhos, então eles atribuíam a deuses, né? Embora também Deus estivesse lá, né? A gente vai ver a lei da destruição mais para frente, e a gente vai ver que Deus, como nós vimos, está em todos os lugares. Então, aqui, ó, Deus antropomórficos, que é a imagem, as características humanas, ou de animais, ou elementos da natureza, para entender esse Deus. Nesse sentido, a mitologia é um exemplo de antropomórfica, né? Que cada deus tem uma aparência, ele rege aspectos, sejam emocionais, do amor, ou de lugares como o mar. Então, aqui a mitologia grega, para vocês terem só uma noção, em azul, e a romana, em vermelho. Então, você imagine, e esses deuses também brigavam entre si. Era uma confusão muito grande. Então, um era inimigo do outro. Era assim, era bem o reflexo mesmo do povo, né? Além do aspecto físico, ele conservava sentimento, emoções nossas, né? E que muita gente faz até hoje, né? Atribui a Deus características muito humanas, de sentimento. Se a gente não atribui mais ao aspecto físico daquele homem de barbinha branca, mas a vingança, toda uma série de elementos dos nossos sentimentos, muitas vezes a gente atribui a Deus. Então, a gente precisa também tomar muito cuidado, que a gente já ultrapassou essa fase. Força da natureza. Tudo que não compreendia ser obra de um poder sobrenatural. Então, eles tinham Deus do trovão, Deus do mar, os deuses telúricos, do mundo subterrâneo, por oposição às divindades olímpicas. Deus da fecundidade. Por exemplo, existe o Deus da morte, né? Que é hoje em dia, Thanos, acho, a deusa Samu, não sei se vocês conhecem, a palestrante espírita que já esteve no nosso centro. Ela é especializada em luto. Ela trabalha com doentes terminais e com pessoas em luto, além de doentes com a família. Então, se não me engano, chama tanologia, né? Tá certo, Rita? A Rita, que é psicóloga, vai falar. Para quem quiser saber, assistam às palestras dela. Ela é muito bem-humorada, é muito gostoso de assistir. E então, o nome dessa, por que eu falei dela? Porque vem de um deus, que é o deus da morte, né? Então, algumas coisas só para ilustrar. A litolatria, adoração de pedras, rochas e relevos nos solos. Filolatria, adoração de vegetais. Zoolatria, adoração de animais. No Egito, né, nós encontramos idolatria, adoração de ídolos. Aqui a idolatria ainda é constante na nossa vida, né? Só para a gente ter uma ideia, gente, às vezes um cantor, um
alguém que a gente idolatre, não precisa nem ser símbolo religioso, e as pessoas brigam na internet por causa disso, né? Ou um clube de futebol. Então, a gente tem que sempre estar atento a essas coisas. E o monoteísmo, crença em um só Deus. As 3 grandes religiões monoteístas são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, embora esse último negue a referida. Para vocês terem uma ideia, aqui muitas religiões ainda são politeístas. Então, esse é o grande símbolo do Michelangelo na criação de Adão, no teto da Capela Sistina de Roma, o dedo de Deus. Veja como Deus é representado, como um homem, né? Um ancião respeitado. E como esse símbolo ficou muito presente no nosso imaginário, no nosso inconsciente, né? Ele veio de encontro à nossa própria incapacidade de imaginar algo tão imaterial. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Não, só falar que é tanatologia, o espírito da morte. Obrigada. Então, e Adora Encontre, junto com Franklin Santana, eles escreveram um livro, que é A Arte de Morrer, que aí tem as visões plurais sobre a morte, é bem legal. Adora Encontre é aquela educadora espírita, né? Sim, conheço. Tem, quer ver? Tem esse livro. Ah! Que legal, nunca li esse livro. É fantástico. É muito legal. Nunca li. Ainda agora na pandemia, acho que eu também não quero ler, não. Eu acho que é a hora de ler, viu? A gente, pode ser. Então, sacrifícios dos seres humanos. Quantas épocas da nossa trajetória como civilização, as pessoas matavam outras para... sempre há uma troca, né, pessoal? Veja, a gente pensa hoje a gente tem uma tendência muito de fazer troca, né? As próprias promessas, quem já fez promessas, é uma troca, uma barganha. Então, aqui o sacrifício humano também é uma troca de favor. Então, sacrifícios de animais, oferendas. Então, tudo isso era barganha, mais uma vez atribuindo características humanas a Deus. Então, será que Deus quer ser agradado desta forma, com comida, com bebida, com sacrifício? Então, primeiramente, o homem não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Razão porque, em geral, são cruéis é que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Os homens primitivos deviam crer naturalmente que, aos olhos de Deus, uma criatura animada tivesse muito mais valor que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro os animais e mais tarde homens, visto que, de acordo com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então, isso está na questão 669 do Livro dos Espíritos. Então, pelo que a equipe espiritual nos traz, tudo isso fez parte da evolução do homem, né? Os sacrifícios de hoje. Eu fiz o evangelho sobre o silício, o verdadeiro silício. Silício é aquilo que o pessoal
alguma parte hoje, eu estava vendo até um documentário essa semana no History, eles estavam falando que a Igreja Católica hoje ela condena o sacrifício do corpo através do silício, das imolações. Mas há muitas facções da Igreja Católica que ainda usa. Eu pensei que não existisse mais, mas existe. Então, é o sacrifício. Lembrando que sacrifício, pessoal, tem um significado também de sacro ofício. É um ofício sacro. Então, a ignorância sobre a existência de um Deus soberano e justo, devido a essa ignorância e imperfeição, o ser humano cometeu abusos e sacrifício, acreditando em estarem agradando a Deus. Mesmo com a evolução do ser humano, em todos os sentidos, e com facilidade de buscar informações de todas as maneiras, ainda assim algumas religiões continuam pregando sacrifício. Jejum é um sacrifício. Martírio do corpo e da alma. Então, muita gente, por exemplo, eu me lembro que fazia aquele jejum entre o Natal, ou entre o Carnaval e a Páscoa, deixava de comer certo tipo de alimento. No judaísmo também existe, tem dias que eles não podem, ou nas outras religiões também, que só pode comer depois que o sol se desaparece. Então, hoje ainda é muito comum. Mas sabemos que esses sacrifícios não são agradáveis aos olhos de Deus. Nós não praticamos o silício material contra o nosso corpo, mas dependendo da forma que usamos nossa mente, podemos estar usando o silício mental para martirizar o corpo físico e a alma. Então, o que significa isso? No Evangelho, nos traz assim, que o nosso corpo físico é um instrumento de trabalho. É como se a gente, o martirizando, a gente elevasse o nosso espiritual. E não é, muito pelo contrário. O silício, na verdade, para o espiritismo, para o evangelho, para o kardecismo, é você depurar o seu espírito, as suas má tendências. Não adianta você ficar imolando o seu corpo. Porém, muitos pensamentos, atitudes, sentimentos que ainda cultivamos em nós provocam, como sabe hoje a ciência, ela produz um retrato no nosso corpo físico, inclusive de doenças. Então, hoje a gente tem que estar atento numa outra dimensão do silício, que é o silício mental e emocional. Tá bom, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Isso a gente podia falar durante 2 horas, né, Rita? Dos silícios que a gente nos impôs. Então, ainda nós temos que ficar muito atentos nessa questão, que só mudou. A gente se sabota, né, Gláucia? Exatamente. Então, na questão 670, Kardec pergunta: dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios da humanidade praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar atos louváveis, imolando seus semelhantes. Então, embora Deus jamais agrada a Deus qualquer tipo de sacrifício, ele entende que nessa fase que os homens estavam passando, era algo normal, porque é muito próximo ainda do animal. Então, a proporção que foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro
que elaborava e que reprovar tais sacrifícios, em que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos, né? A adoração individual será preferível à adoração em comum? O que vocês acham? Por exemplo, fazer orações em grupo, reunidos pela comunhão do pensamento e do sentimento, mais força têm os homens para atrair assim os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, quando a gente está junto numa comunhão de pensamento, claro que as ondas, vocês vão aprender de ondas sobre ondas no terceiro ano, comprimento de onda, é muito maior, mas com certeza não invalida a nossa oração individual de cada dia. Então, o que é o estado contemplativo? É a contemplação das ordens religiosas cujos membros vivem em clausura. Então, o que vocês pensam dessas ordens religiosas cujo objetivo do ser encarnado é apenas a contemplação, a oração? Vocês acham que é legal, que eles estão fazendo bem para a humanidade, para eles? O que vocês acham? Eu não acho que eles... executado. Falta atitude, né? Alguém tem dúvida. Como o Claudinei falou, eles não estão fazendo mal, mas ainda é pouco. Realmente, parar somente na contemplação, né? É pouco ainda. Paulo, a gente tem que sempre lembrar muito o conceito de mal também, que não é mal também, é todo o bem que você deixa de fazer. Então, não há situação, por exemplo, não há em cima do muro. Toda vez que você deixa de fazer o bem, você está fazendo mal, né? Então, isso... Eu acho que tem que aproveitar mais, né, a encarnação. Não dá para ficar só contemplando, tem que pôr a mão na massa também, né? Então, vamos ver, pessoal, o que os espíritos nos trazem. Não, porquanto se é certo que não fazem o mal também, ou é que não fazem o bem, e são inúteis. Eles são bem assim taxativos, né? Demais, não fazem o bem, já que é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade de Deus. Lhe pedirá contas do bem que não houve feito. Quer dizer, não tem nem o que comentar, né, pessoal? Aqui eles foram até categóricos, sem deixar nenhum... Bem diretos, né? Isso, mais direto é impossível. Possível. Então, vamos ver aqui, a prece. Então, a gente agora vai ver o estado que a gente... sobre a prece, que é a forma que a gente tem a adorar a Deus. Então, vocês, com certeza, já estudaram o fluido cósmico universal, não é verdade? No primeiro ano. Sim. Então, é como se nós vivêssemos como peixes num aquário, né? Somos envolvidos por esses fluidos. E o fluido é o veículo do pensamento. Como que a gente vai atuar nesse fluido? Através das nossas ondas, que vocês vão estudar no terceiro ano. Então, a mente atua como estação receptora, é emissora de ondas magnéticas, por isso não há distância para a prece. Vocês vão ver que quanto menor a onda,
mais longe ela atinge. Quanto maior a onda, ela termina logo ali, por exemplo. Então, o que vai fazer a prece ser mais eficaz ou não? É um processo de comunicação de duas vias que, estabelecido, nos traz como retorno a energização positiva do plano espiritual superior. Ele renova e fortifica as energias sutis que circulam em nosso perispírito. Por exemplo, se a gente está muito concentrado, se a gente realmente faz aquilo de coração, sem pensar em palavras decoradas, é aquela conversa íntima com Deus, de uma entrega, você vai produzir ondas curtas. E ondas curtas, a gente nem imagina o alcance delas. A gente pode falar até em outros planetas nós vamos atingir. Portanto, às vezes a gente faz aquela prece, né? Aquele Pai Nosso decorado, pensando em outra coisa. Aquilo não produz onda longa que não... Sabe? A intenção não, a intenção tem que ser realmente de concentração, de conversa, de doação. Por isso que no Evangelho fala, se recolha no seu estado íntimo. Passar para alta concentração e baixa concentração. Tá vendo? Até a expansão perispiritual é diferente. Não há prece sem resposta. A oração filha do amor não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. A prece reveste de importância capital em qualquer situação. Tá? Não só quando a gente precisa, né? A gente tem muito isso. 15 para as 9. A gente, às vezes, lembra de orar com fervor, só que a gente está desesperado. Também a gente vai ser ouvido. Mas esse estado tem que ser uma constante na nossa vida, né? É uma projeção do pensamento, a partir do qual irá estabelecer uma corrente fluídica, cuja intensidade dependerá do teor vibratório de quem ora. E nisto reside o seu poder e o seu alcance. Pois nessa relação fluídica, o homem atrai para si a ajuda de espíritos superiores a lhe inspirar bons pensamentos. Por que pensamentos? Porque são a origem de quase totalidade de nossas ações. Primeiro pensamos e depois agimos. Só que a gente tem que acrescentar mais uma coisa. Primeiro sentimos, depois pensamos, depois agimos. Por que o sentimento não está colocado aqui? Porque nós temos uma enorme dificuldade ainda de lidar com sentimentos, de nominar sentimentos. A nossa linguagem ainda é muito pobre, porque às vezes você está sentindo raiva, mas um pouco de angústia, a gente não entende isso. Então, para a gente, nesse estágio evolutivo da maioria de nós, é mais fácil identificar o fruto desse sentimento, que é o pensamento. Por isso que é orai e vigiai. Vigiai o pensamento. Mas vocês concordam comigo que não adianta falar eu não estou pensando isso, mas aquele sentimento está em ebulição ainda em você? E não adianta fingir que ele não está. É negar o sentimento. Não é assim, né? É entendê-lo, trabalhá-lo. Então, a gente tem ainda mais facilidade de identificação de pensamento do que de sentimento. Mas a gente não pode esquecer que primeiro a gente sente, depois pensa e depois age. Tá bom, pessoal? Depois eu vou falar uma coisinha um pouco de oração refratária.
Então, logo que o pensamento é dirigido para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnada a desencarnada, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece um para o outro, transmitindo o pensamento e da vontade. Por esse meio que a prece é ouvida pelos espíritos onde quer que estejam, que eles se comunicam entre si, nos transmitem suas inspirações, que as relações se estabeleçam à distância. Porque, às vezes, você ora não a Deus, você faz uma oração a um anjo da guarda, a não ser, cada um tem o seu... Isso é muito pessoal. Então, num dos livros do André Luiz, eles estudam o que é uma prece refratária ou refratada. Uma menina cuja mãe morreu e o pai passou a viver, tinha um irmãozinho, eu não me lembro o nome do livro. Ele passou a viver com uma outra mulher, tudo, e ela orava muito para a mãe que havia falecido. Porque eles estavam passando de uma situação muito complicada. Só que essa mãe que ela estava orando era a obsessora da casa. Ela deixou de ser atendida? Não. Então, às vezes a gente reza para uma pessoa que não tem condições, mas sempre alguém virá, porque a menina fazia preces, orações com tanto fervor, com tanto amor, com tanta vontade que a casa melhorasse, que uma série de espíritos ouviram aquelas súplicas, embora ela orasse para a mãe ajudá-la. E a mãe é que exatamente é que estava prejudicando a casa. Então, não deixou de ser ouvida, de qualquer forma. Tá bom, pessoal? Então, não tem muita importância para quem ora. O importante é essa conexão. O endereçamento em sintonia correta. Sintonizar para quem oramos, endereçar corretamente nossa prece. Para tal, temos que mentalizar a quem oramos. Se oramos a Deus, mentalizando através de seus atributos e não através de imagem ou figura. Temos que ter claro o alvo, o endereço de nossa mensagem. Não basta orar por... Mas não esquecemos que existe a refratária. Força ou potência? O mérito de quem ora. Embora essa meritocracia, eu muitas vezes tenho dúvida. Eu acho que todos têm mérito, né? Porque se está sintonizando, se está querendo, é porque procura alguma coisa, procura sintonia. Então, mérito é uma coisa assim, muito difícil de ser mensurada. Fé de quem ora. A sinceridade de sentimentos de propósito de quem ora. Aí sim, eu acho. A veracidade do que se coloca na prece. Para mim, o mérito está nisso. Ser inteligível, compreensível, simples, direta, objetiva. Não precisa ter palavra bonita. Conteúdo e não forma. É uma conversa com Deus. Repetição de nada adianta. Às vezes a gente se perde nas repetições. Por exemplo, quando você vai orar, Deus já não sabe do que você precisa? Sabe, ele é onipresente e onisciente. Por que então a gente ora, se ele já sabe? Porque nós entramos numa outra sintonia. Fala, Plínio, Viviane. Para a gente se conectar com ele, né? Isso. E aí, quando a gente faz terapia, a gente não fala dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos? Quando a gente ora, não é exatamente isso? Uhum. Às vezes, só de você falar o que você está sentindo, o que você precisa, quais são as suas dificuldades no momento, se você está preocupado com a saúde de alguém, só nesse falar, nessa sintonia, você já melhora. Você se coloca num padrão vibratório também,
onde você vai poder escutar melhor, ter essa intuição do nosso espírito protetor. Você vai poder se ouvir, que também é muito importante. Então, além do aspecto filosófico, religioso, tem também um aspecto psicológico. Não tem, Rita? Tem sim. Quando a gente fala, a gente elabora. E ao elaborar, fica mais sintetizado, né? Então, você mesmo toma consciência do que você está falando. Parece que naquela hora acaba caindo a ficha. Então, falar é elaborar também, é bem bom. Bom, gente, segundo o próprio Evangelho, nós podemos orar por outra pessoa, nós podemos ter orações de agradecimento, apenas agradecer pela beleza da natureza, pelo mundo que vivemos. Então, as orações têm diversos objetivos. Pela prece também obtém-se o concurso dos bons espíritos. A prece não tem fórmula, não existe uma prece mais poderosa no que se refere à sua forma ou fórmula. A repetição de palavras não constitui uma prece. Recitar palavras de nada adianta, a menos que a pessoa coloque todo o seu coração, porque aí você sente essa vibração, né? Às vezes você está lendo uma prece, por exemplo, a prece de Caritas, para mim, pessoalmente, é uma prece que me faz assim, me toca na profundeza do meu ser. Então, embora seja uma prece decorada, ela está além apenas da repetição da palavra decorada. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Uma só palavra pode ser uma poderosa prece. A gente já falou tudo isso, né, gente? Sinceridade, atitude, simplicidade no coração, sentimento de caridade, desejo profundo no bem, sentimento de perdão, né? E como a gente vai elevar nosso pensamento se a gente ainda está tão assim, perdoa? Então, primeiro a gente tenta perdoar. Eu sei que é um processo, às vezes não é fácil, mas a gente tem que trabalhar nesse sentido. Humildade, que a Kathleen falou, qualidades, conscientes, seus defeitos. Quais são as qualidades que eu já adquiri? Não precisa ser completa, mas assim, que eu já consegui. Ser consciente dos nossos ainda defeitos, que não são defeitos, são pontos que teriam que ser trabalhados. Uma fé na bondade de Deus. Isso é entrega, né? Uma entrega verdadeira. Bom, gente, alguém de vocês faz evangelho no lar? Eu faço. Todo Também mundo faz? faço. Sim. Vocês têm alguma dúvida sobre a organização do evangelho no lar? As pessoas têm, às vezes, muita dúvida sobre a parte de vibração. Vocês têm alguma dúvida? Que tipo de dúvida as pessoas têm? No Evangelho no Lar, você não vibra para os outros, você vibra para o seu lar, para a sua família. Você não vibra para irmãos doentes, infelizes. Não? Faço errado. Oi? Eu faço errado, então. A gente faz como a vibração que a gente faz, né? Nas aulas ou nas palestras. Não, Somente para a família fica. A Evangelho no Lar é um fortalecimento familiar.
Entendi. Mesmo porque existe uma corrente, isso eu não sei, que ao você vibrar por pessoas, às vezes, em um estado mais difíceis, você acaba atraindo espíritos que precisam de socorro. Tem pessoa que não se importa com isso, mas tem gente que se importa. Então, as vibrações de fortalecimento do lar, da família, dos amigos, se você sabe de alguém que está precisando na saúde na tua família. Entendeu, pessoal? Tá. Nossa, faz 40 anos que eu faço errado, então. Nossa, eu Aí também não estou fazendo. Obrigada, viu? Mas, então... Sorte de quem a gente vibrou esse tempo todo, né? Não é que seja errado. Eu às vezes, assim, eu fico, será que na dúvida se isso realmente é errado? Porque quando a gente toma atitudes por amor, nada é errado, né? Vocês não concordam? Eu Sim. também acho. Eu acho que a espiritualidade protege quem está no caminho do bem. Então, assim, se eu estou bem, eu posso atrair um espírito e tal, mas eu não tenho dúvida que a espiritualidade ali presente que vai cuidar desse espírito, não permitindo que eles interfiram no meu lar se eu não estiver no padrão vibratório deles, né? Mas você concorda que é muito difícil a gente manter um padrão vibratório extremamente elevado sempre? Sim. É verdade. Então, a gente é mais montanha-russa, pessoal. É. Bom, eu acho que vai do sentimento de cada um, né? Uhum. Embora essa seja a instrução, mas eu sou muito rebelde, porque o kardecismo me ensinou isso. A gente sempre tem que questionar tudo. Então, vai do sentimento de cada um, né? É. Bom, esse aqui nós já passamos, que a prece sempre é agradável a Deus, né? Torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. A Alzibéria está aqui? Eu acho que não. Não? Não. Senão eu ia pedir para ela falar um pouco da vibração. Mas se ela estiver na próxima aula, a gente fala. Será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Nesse caso, como eles podem, as nossas preces, proporcionar alívio, abreviar os sofrimentos? Tem elas o poder de abrandar a justiça de Deus? Pessoal, vocês sabem a diferença de vibração e prece, né? Todo mundo sabe? Não? Não. Agora já não sei mais nada, Gláucia. Ô, Glaucia, posso colocar minha dúvida e aí você fala se é isso ou não? Quando a Pode. gente faz uma prece, a prece ela tem a finalidade de agradecer, de pedir, né, de levar. A vibração é quando você tenta emitir, né, essa energia para direcionar isso para alguém. Não sei nem se eu fiz me entender. Fez sim. É assim, ó, a prece, vamos falar da vibração primeiro. É você que está doando. Você que está doando o seu fluido. Entendeu, pessoal? Imagina, você fala, vibremos pelo planeta, então nós é que estamos doando. Nós não estamos pedindo nada para ninguém. Nós estamos doando. Sabe que é importante falar isso? Porque muita gente faz vibração errado. No final, começa a pedir para Deus. Vibração
é minha doação. A prece é eu pedir para Deus, para os espíritos, que iluminem aquelas pessoas. Então, aí na prece do Evangelho no Lar, você já pode fazer isso. Pedir para que todos os que estão sofrendo, para todos os doentes, porque você está pedindo para que os espíritos ajudem essas pessoas, para que Deus ajude. Você não está vibrando você para essas pessoas. Entendi, faz sentido mesmo. Parando para pensar Basicamente, agora. Oi? Basicamente, na vibração, nós emitimos, enviamos, e na prece nós recebemos. Não, a prece você também eleva o seu pensamento, mas você leva o seu pensamento a Deus, aos espíritos iluminados. Você pede, por exemplo, a menina pedia para a mãe, mãe, me ajuda, mãe, que você está aí no plano espiritual. É sempre você pede para algo que você julga superior. Sim, então na prece é uma via de mão única recebendo. É assim, ó, vamos voltar àquilo lá. É só para entender assim. Acho que é um telefone sem fio. É um telefone sem fio com Deus. Aqui, ó. A prece é via mão de duas vias. Você manda e traz como energia positiva como retorno. Tá vendo? Isso na questão energética. Ah, sim. Então, na prece, você também doa. Não, você pede, você recebe. Ah, tá. Então, aí é para entrar em sintonia, né? Vibração Isso, é só para emissão. lembra as características da prece? Você pode pedir, você pode só agradecer. Aqui, ó, finalidades. Pedido por nós, outra pessoa. Você pode reconhecer ou agradecer por o dia que passamos, por exemplo. Você pode simplesmente uma glorificação pela beleza da natureza, se agradece. É uma palavra de carinho. Nossa apostila fala que as 3 coisas que podemos propor por meio da prece é louvar, pedir e agradecer. Isso, é esse aqui. Pedido, agradecimento e louvor. Tá? Então, é essa a prece. Por isso que no Evangelho no Lar, deixa para parte dos mais necessitados na hora da prece. Tá. Aí você pede a Deus que estenda o seu manto sobre todos aqueles que estão doentes, precisando de auxílio. É diferente da vibração. Todo mundo entendeu a diferença, pessoal? Alguma dúvida? Sim. Não. Bom, gente, a prece pode mudar a natureza das provas que nós temos? A gente pede muito isso, né, pessoal? Quando a gente está assim num mar tempestuoso, a gente sempre pede, né? Eu, pelo menos, peço ainda. Eu só não peço paciência, tá? Eu nunca peço Deus me dê paciência. Sabe por quê? Porque eu tenho uma enorme dificuldade em ter paciência. Se eu peço para Deus me dar paciência, Ele não vai vir com uma varinha, encostar na minha cabeça e vai me dar paciência. Ele vai me dar exercícios para eu desenvolver a paciência. Então, eu não rezo nunca para Deus me dar paciência. Pior até. Hã?
Até pior, né? Se talvez você não tivesse que passar por alguma coisa, ele vai te mandar lá o exercício. Então, e como eu já preciso desenvolver a minha paciência, eu não quero exercitar no momento. Então, eu Tá no mínimo, peço hein? paciência, Senhor. Então, o que a gente pede? Deus, as nossas provas é para o nosso amadurecimento, né? Então, o que a gente deve sempre ter? Que Deus, a gente não pode tirar isso de nós, porque tiraria nossa oportunidade de crescimento. Apenas Deus, o que faz conosco? Nos dá força, nos dá entendimento, para que essas provas ficam com seu fardo mais leve, como diz o Evangelho de Jesus, tá? Alguma dúvida, pessoal? Não. Bom, aqui é grande. Se vocês quiserem, depois eu coloco os slides para vocês lerem o texto inteiro no WhatsApp. É até legal para vocês, depois tiver alguma dúvida, porque é um campo muito de muitas reflexões e tem que correr, não adianta, infelizmente. Todas as religiões deveram, na sua lista, estar em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes muitos materiais, ainda para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos no cumprimento de formas exteriores. Está no céu e inferno. Então, o que ele quis dizer ainda? Como é muito materialista, a forma ainda era muito do culto exterior. Hoje a gente já entende que não adianta falar da boca para fora, embora muitas vezes a gente ainda faça isso. Mas a gente já sabe que o reino de Deus é um estado íntimo da criatura. Então, não adianta você é o que você vibra. E aí, a gente tem essa forma que é o corpo físico, que esconde muitas vezes. Quando, às vezes, você olha para uma pessoa, você não dá para desvendar o estado íntimo da pessoa. Mas a gente nem sempre vai viver com esse corpo físico. Aliás, é uma situação de exceção na nossa vida, né? Como espíritos imortais. A verdadeira pátria é o plano espiritual. Então, esses cultos exteriores, a gente sempre tem que ficar atento que somos espíritos imortais. Não adianta a gente ser da boca para fora e ficar falando Senhor, Senhor. É o nosso estado íntimo, né? Toda crença é respeitável quando sincera e conduz à prática do bem. As crenças censuráveis são as que conduzem ao mal. Tá bom? É isso o recado. Recado do Livro dos Espíritos. Alguma dúvida, pessoal? Não. Vamos assistir o vídeo antes das vibrações? Vamos. Vou colocar aqui Stop Share. Deixa eu ver se eu lembro como faz. Compartilhe o som também. Isso eu já coloquei. Mas eu preciso achar o vídeo da internet. Espera um pouquinho que eu vou minimizar aqui. Acho que eu não coloquei Stop Share, porque está aparecendo. Agora sim, né? Vou ver agora se eu consigo compartilhar, que eu já abri a tela. Aqui. Share. Foi, gente? Sim. Sim.
O som tá bem ruizinho, mas esse vídeo que eu peguei tem a parte escrita, tá? Tá todo mundo ouvindo? Sim. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver com alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem à noite, nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que amparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem, pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar e em transportes sublimes, com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, a tapera, o tugúrio, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu,
tenho alguém para me consolar. Direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Pronto, pessoal? Deu para ver? Deu sim, muito bonito. Quando eu já tive a... Nossa, tá tocando de novo, espera um pouquinho. Play music, que eu apertei aqui, gente. É que ele tá tocando o que tá o vídeo na sequência. Ah, tá, pronto. Eu já tive o prazer, porque essa oração da Amélia, o Divaldo tem um grande carinho por ela, né? Então, toda vez que ele faz uma palestra, ele fala ela no final. E eu já tive a oportunidade de vê-lo falando, é impressionante, ele até se transforma, até fisicamente. Se transforma mesmo. Então, não tem quem faça como ele essa oração. E vocês entenderam como é a estrutura da oração? A partir do que a gente estudou hoje? Que ela agradece e pede para os que não têm. Por exemplo, ela agradece pelas mãos, mas ela também pede pelos que não têm as mãos. Deu para entender, pessoal? Uhum. Sim. Eu acho que a gente já pode ir para as vibrações, né? Vemos? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula, pessoal? Foi meio corrida, mas deu para entender? Não, nenhuma dúvida. Deu sim. É porque as leis divinas têm isso, pessoal. É muita informação para pouco tempo. Por isso que eu sugeri para a gente pegar os vídeos nas férias, né? Porque o segundo ano, as leis morais, elas são muito importantes para a vida da gente, para o entendimento da doutrina, para quem for trabalhar depois em trabalho mediúnico, para tudo. Ela é a base, né? E como o ano que vem vai mudar um pouco o teor de estudo de vocês, que começa o mediúnico, é importante estar bem assim sedimentado esse conhecimento para vocês. Tá? E se depois vocês quiserem, a gente pode até combinar de ter aula em outro dia, em algumas situações, para ver o que ficou de dúvida. Daí a gente combina, se vocês quiserem, tá bom? Uhum. Tá bom. Então tá bom, pessoal. Podemos ir agora então às vibrações. Vamos então, reunindo nossos melhores sentimentos, uma grande bola de luz, levar essas melhores energias para todo o nosso planeta, envolvendo com amor, com gratidão, carinho, para que ele se fortaleça, para que a natureza se recupere e para que se torne um local em melhores condições de vida. Vamos levando ainda essa luz a todos os países, concentrando no nosso Brasil, para que essa luz se espalhe por todo o nosso território e chegue a cada dirigente de estado, de cidade, e ao nosso presidente, para que eles se sintam fortalecidos no caminho do bem,
para que essas nossas vibrações de amor toquem seus corações e eles possam fazer o melhor para todos. Que essas vibrações cheguem aos nossos irmãos que passam pelas provas físicas nos hospitais, nas suas casas, para que eles tenham força de suportar e compreender cada uma delas. Para que seus familiares, também fortalecidos, possam se manter serenos e contribuir com esses nossos irmãos em provas difíceis. Vamos vibrar por todos aqueles que se empenham em ajudar o próximo, nos hospitais, nas casas de repouso, nos asilos, nas casas de passagem, nos orfanatos, cuidando do próximo que já não tem sua família, que já não tem mais o seu lar. Que eles também sejam envolvidos no amor de Cristo e possam, assim, se fortalecer para continuar na sua missão. Vamos vibrar a todos os trabalhadores que fazem com que o nosso alimento chegue na nossa casa, com que nós possamos ter tudo aquilo que nós precisamos para o nosso dia a dia. Vamos vibrar para os nossos irmãos que, se distanciando do seu plano reencarnatório, hoje estão nas prisões, nas cadeias, nas ruas, sem esperanças de dias melhores. Que eles também recebam nosso eterno e grande amor e se fortaleçam para que retornem no caminho do bem. Agradecemos, então, por essa oportunidade de vibrar também por todos os nossos irmãos desencarnados, para que eles estejam em paz e fortalecidos no plano espiritual. Vamos vibrar para a nossa casa espírita, para que ela se mantenha firme e forte, nos dando a sustentação para o aprendizado. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Aproveitando a oportunidade, então, estarmos aqui hoje reunidos, nós, os desencarnados, a oportunidade do aprendizado, da lei da oração, da prece, do dia no lar, pedir também para aquelas pessoas que hoje não puderam, não estiverem aqui, possam estar na próxima semana. Que assim seja. Deixa eu ver se eu